Alô, galera, aquele abraço. A bola rolou pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer simultaneamente nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Rodada inicial com 3 jogos nesta quinta-feira, apenas 2 gols marcados e 8 jogadores que atuam no futebol brasileiro em campo. 3 pelo Paraguai, 2 pelo Equador, 2 pela Colômbia e 1 pela Venezuela. Jogador do Grêmio, teve jogador do Inter, jogador do Palmeiras, jogador do Corinthians, do Fluminense, do São Paulo, enfim. Futebol brasileiro representado nesta rodada de abertura aí com esses jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. O Ener Valencia, do Inter, Vila Sante, do Grêmio, representando aqui o futebol gaúcho, e os 2 caras que marcaram os únicos gols da rodada até agora. O Borré, que fez a vitória da Colômbia em Barranquilha, 1-0 para cima da Venezuela, e o Messi, exímio cobrador de falta, da vitória em Buenos Aires, da Argentina, 1-0 para cima da seleção equatoriana. A partir de agora, esta rodada inicial das eliminatórias sul-americanas. Antes, uma dica da KTO. Na tela, as odds para Brasil e Bolívia, que jogam nesta sexta-feira à noite, 15 para as 10 da noite. Vamos lá. Brasil, super favorito, pagando R$ 1,03, 1,03 a vitória do Brasil. O empate paga R$ 17,00 e a vitória da Bolívia pagando R$ 51,00. Entre você no site da KTO. A KTO não tem aplicativo, é site aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar com o jogo que fechou a noite de quinta-feira. Em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, Argentina contra o Equador. Argentina do Messi contra o Equador do Colorado, Ener Valencia. A seleção equatoriana conseguiu segurar a Argentina. E existe uma norma, né, uma regra para quem joga contra os times que tem Lionel Messi. Ou o Barcelona, ou o PSG, ou o Inter Miami, ou a seleção argentina. Não faça falta próximo à área. O que aconteceu? 30 do segundo tempo, o Equador cometeu esse erro gravíssimo. Falta. Quase no círculo da grande área. O que aconteceu? Messi na bola, gol. 1-0 para a seleção da Argentina. O Lionel Scaloni, o técnico da Argentina, atual campeão do mundo, colocou seu time principal em campo para estrear com vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Argentina que volta a jogar agora, terça-feira, em La Paz, contra a seleção da Bolívia. Já o técnico Félix Sánchez, o espanhol que comanda a seleção equatoriana, ele também colocou em campo o que tem de melhor para essa partida de estreia contra a seleção da Argentina. Mas o Equador saiu derrotado, fez um bom jogo, fez uma boa tática, mas saiu derrotado por quê? Porque, consequentemente, errou a fazer uma falta muito próximo da área, que deu a chance do Messi fazer o gol da vitória da Argentina. Equador que volta a jogar agora em casa, na próxima terça-feira, contra a seleção do Uruguai. Quem também marcou na rodada foi esse cara aqui, ó. Só lembrando, né, pessoal, no jogo da Argentina contra o Equador, dois jogadores que atuam no futebol brasileiro entraram em campo. O Ener Valencia, jogador do Inter, e o Arboleda, zagueiro do São Paulo. Muito bem. Além do Messi, quem marcou na rodada foi o Borré. Segundo tempo de partida, bola na área da Venezuela, de cabeça o Borré fez o gol da vitória em Barranquilha para cima da Venezuela. O Arias do Fluminense jogou até os 30 do segundo tempo, aí saiu de campo para entrar o Rames Rodrigues, jogador do São Paulo. Então saiu o Arias, entrou o Rames Rodrigues. E o Soteldo, jogador do Santos, também entrou na Venezuela aos 14 da segunda etapa, jogou mais ou menos aproximadamente 30 minutos o Soteldo. Lembrando que a Colômbia é treinada nesta eliminatória pelo Néstor Lourenço, técnico argentino, e a Venezuela também tem um técnico argentino, é o Fernando Batista. Colômbia volta a jogar agora em Santiago do Chile, na próxima terça-feira, no Chile, portanto,
e a Venezuela em casa contra a seleção paraguaia. Por falar em Paraguai, o Paraguai jogou em casa e acabou empatando em 0-0 com a seleção peruana. Isso que o Paraguai jogou todo o segundo tempo com o jogador a mais, porque o advíncula do Peru foi expulso a 45 da primeira etapa. Então, durante todo o segundo tempo, o Paraguai com o jogador a mais e mesmo assim não conseguiu furar o bloqueio do Peru. 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro jogaram hoje, nessa quinta-feira, pelo Paraguai. O Vilhaçante, jogador do Grêmio, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, e o Matias Rojas, que entrou no segundo tempo do Corinthians. O Vilhaçante e o Gustavo Gomes jogaram os 90 minutos, o Matias Rojas jogou mais ou menos 15 minutos, ele que entrou no segundo tempo. O técnico que comanda o Paraguai nesta eliminatória é o argentino Guillermo Schelotto, aquele mesmo, centroavante Schelotto, multicampeão pelo Boca Juniors. E o peruano, o Juan Reynoso, é o técnico do Peru. Na terça-feira, na Venezuela, tem Venezuela e Paraguai. Em Lima, o Peru recebe a seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, o Brasil estreia nesta sexta-feira, 15 para as 10 da noite, em casa contra a Bolívia. Também nessa sexta, em Montevidéu, um pouquinho mais cedo, 8 da noite, tem Uruguai e Chile. Jogos que completam esta primeira rodada de um total de 18. Pessoal, sempre lembrando, como teremos agora na próxima edição da Copa do Mundo 2026, 48 seleções, a América do Sul, a Conmebol, recebe 6 vagas diretas. 6 vagas diretas. E o 7º colocado vai ainda para a repescagem. Então, mudou aquela projeção para a classificação direta, que era de 28 pontos, quando tínhamos aí 4 vagas, agora com 6 vagas, a projeção é de 23 pontos. Quem somar 23 pontos garante vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no México ou então no Canadá. Segunda rodada, terça-feira, vai ter 5 da tarde, Bolívia e Argentina. Às 6, o Equador recebe o Uruguai. Grande jogo, hein? 7 da noite tem Venezuela e Paraguai. 10h30, Chile e Colômbia. E 11 da noite de terça-feira tem Peru e Brasil, fechando, portanto, esta segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Um total de 18 rodadas. São 5 jogos por rodada. Até agora, em 3 partidas. Nesta quinta-feira, apenas 2 gols marcados. Um pelo Messi, o outro pelo Borré. Fui.